Oi, tudo bem? Eu sou pastor João, da Igreja Batista da Bíblia em Arujá. E hoje eu estou querendo explicar alguma coisa importante. A salvação. A salvação. O que significa? Tem muitas pessoas pensando diferente. E às vezes eu pregando, você precisa da salvação. Você precisa. Mas hoje eu quero explicar mais o que significa salvação e como você pode ser salvo. Eu estou querendo explicar para você. Às vezes tem palavras difíceis, às vezes tem coisas difíceis para entender. Eu quero explicar com clareza, tá importante. Mas a salvação, é uma palavra importante. Significa, olha, salvação significa o momento que uma pessoa ora a Deus, confessa o seu pecado, acredita que Jesus é Deus, arrependa do seu pecado e pede para Deus se salvar. É o começo de um relacionamento com Deus. Entendeu? Salvação, diferente. É um momento, um tempo certo, especial, um dia só, um momento só. Muitas vezes fazendo, não, uma vez só. Também, às vezes, eu pergunto, você é salvo? A pessoa resposta, batizado já, batismo, salvação, diferente. Pessoa, eu perguntando pessoa, você é salvo já? E essa pessoa responde, frequentando a igreja, diferente. Salvação, frequentando a igreja, diferente. Salvação significa o momento que uma pessoa ora a Deus, confessa o seu pecado, acredita que Jesus é Deus, arrependa do seu pecado e pede para Deus se salvar. E o começo de um relacionamento com Deus é diferente. E temos alguns jeitos diferentes para explicar a salvação. Um livro que não tem palavras. Cores diferentes, explicando. Tem jeito diferente, mostrando cores diferentes. Mas também tem essa. Aqui nós temos diferente, grande, pequena. Diferente para explicar cores. Esse significa um relacionamento certo com Deus. Coração sujo. Hoje eu estou querendo explicar para você. Sujo. Coração sujo. E o problema é que todas as pessoas, cada pessoa tem sujeira, pecado no seu coração. Esse versículo explicando. Eu quero para vocês saber versículos, a palavra de Deus, opinião da pessoa, não importa, mas a palavra de Deus é importante. Essa é a palavra de Deus. Eu vou sinalizar para você entender. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. De novo, Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse versículo está explicando: todos pecaram.
Você pecou, eu pequei, todos. Cada pessoa tem pecado. E nós todos estamos separados de Deus. Ele, santo, perfeito, puro. Ele não tem pecado. Nós temos pecado. E nós somos separados de Deus por causa disso. O que significa pecado? Pecado, o que significa? Pecado significa qualquer coisa contra a lei de Deus. Qualquer coisa contra a lei de Deus. Mentira, roubando, matando, fofoca. Todo pecado. Às vezes a pessoa na mente, pensando ruim, pensando mal contra outra pessoa. Só pensando. Falou nada, sinalizou nada, só pensando. Esse é pecado. Porque Deus pode ver a cabeça. Ele sabe. Pecado contra Deus. O versículo diz que todos pecaram. Você pecou. Eu pequei. No começo, Deus fez perfeito. Duas pessoas. Primeiro homem. Adão. E a mulher, a primeira mulher. Eva. No começo, perfeito. Não tinha pecado, perfeito. Fazendo tudo certinho, andando com Deus, conversando com Deus. Não tinha separação, homem, Deus, não tinha. Andando junto, conversando, à vontade, conversando. Mas aconteceu problema. Eva conversou com o diabo falou, é proibido. Uma coisa, Deus falou, essa árvore não pode comer. Outra árvore pode comer, à vontade. Pode, livre, pode. Mas o diabo falou para Eva, essa árvore bonita, parece gostosa, vai, pega, pode. Deus, ele só não quer você sábio. Ela acreditou, o diabo. Eva acreditou e Eva pegou, comeu e também deu fruto, deu Adão, marido, deu e ele comeu também. Os dois comeram. Deus falou, essa coisa não pode fazer. Pecado. Antes, relacionamento perfeito com Deus. Agora, pecado virou sujo coração. Sujo. E aconteceu, Deus viu pecado sujo. Expulsou do jardim, lugar bom, expulsou. Tchau, a vida virou difícil por causa do pecado. O relacionamento perfeito com Deus, relacionamento, separação por causa do pecado. E Deus diz, capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a morte. Primeira parte, vamos ver. Você trabalha, você ganha salário. Combina, normal. Mas esse versículo está explicando. Você peca, você ganha morte.
morte. E esse diz Romanos capítulo 6, versículo 23. De novo, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sempre, sempre, sempre. A Bíblia fala bastante, combina pecado, depois julgamento, depois morte. Combina. Sempre processo. Pecado, julgamento, morte. Acontece. A Bíblia explica que você tem pecado. O julgamento está vindo. E você vai morrer eternamente. Explica o problema. Sujo, pecado. Como lavar. Vermelho. O que significa? O vermelho significa o quê? Este significa sangue. Aconteceu. Adão, Eva, expulsados já. Depois, grávida. A Eva, grávida. Tinha filho. Tinha outro filho. Contente, junto. E os filhos começaram a fazer relacionamento com Deus. E Deus mandou sacrifício. E um filho, fazendo certo, levou animal, ovelha, sacrifício, sangue. Significa. O outro, diferente, levou fruto, legume, essas coisas, colocaram e Deus aceitou. Não. Deus aceitou sacrifício com sangue. Deus não aceitou fruto, essas coisas. Não aceitou. Problema, nós temos pecado. Isso sangue. Como? O sangue está importante. E Deus falou, sem sangue não tem emissão do pecado. Não tem. Precisa do sangue. Continuou muitos anos. Esse sacerdote, homem, servindo a Deus, judeus, fazendo, sacrifícios. Problema, precisava fazer de novo. Sacrifícios bastantes. Sangue, cada dia. Difícil. Mas Deus entendeu. E Deus sabia, ovelha perfeita, não. Animal, sangue, perfeito, não. Precisamos diferente. Precisamos sacrifício perfeito. Precisamos, Jesus, perfeito. Jesus, ele não tinha pecado. O pecado dele não tinha. Perfeito ele. E ele, homem, Deus, junto, perfeito. Ele fez sacrifício perfeito. Ele mesmo morreu. Ele mesmo deu sangue para salvar. Olha, e esse versículo, 1 João, capítulo 1, versículo 7, explica. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, limpa de todo pecado. De novo, 1 João, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
O sacrifício de Jesus purifica, lava todo o pecado. Mas só Ele, Jesus, pode. Entendeu? E agora, outro versículo, explicando. Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz, mas Deus prova, mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está explicando, Deus mostrou amor dele, ele mandou o filho, Jesus veio ao mundo e morreu para mostrar amor para você. Tá importante que nós entendemos o sangue de Jesus salva, o sangue de Jesus limpa o seu pecado e Deus ama você, ainda você tem pecado, você é pecador, mas Deus ama você. Problema. Como resolver? Você não pode resolver, você pode, impossível. Fazendo sacrifício, ovelha, diferente, de novo, não adianta. Só sacrifício perfeito, Jesus. E aconteceu onde? A cruz. Jesus morreu na cruz. Deu sangue para salvar. Para limpar coração. Para limpar puro, perfeito. Sangue. E esse limpo, perfeito. E esse versículo explicando Jesus, João capítulo 1, versículo 29, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro normal, animal, não pode, mas o Cordeiro de Deus significa Jesus. E Ele, morrendo, pode tirar o pecado. O seu pecado, o seu coração sujo. Jesus pode lavar, limpar, perfeito o seu coração. Você pensa, animal? Não adianta. Mas Jesus, perfeito. Cordeiro, diferente. Ele, perfeito. Ele, homem, dele, os dois, juntou. E ele podia limpar. Você pensa, você está querendo coração limpo. Você quer? Pensa, conhece? Limpando. Sabão, limpo. Esse de promessa, puro. Você acredita? Roupa pura. Você acredita? Mais ou menos. Você suja, coloca, lava, ainda suja um pouco. Essa é diferente. Deus fez promessa. Limpar. Essa significa você. Você pensa, difícil lavar as mãos. Difícil. Mas essa mostra o seu coração agora. Você mexendo com o pecado. Você mexendo com o pecado. Igual. Óleo. Toque. Suje as suas mãos. Como limpar? É o seu coração. Jesus só Jesus pode salvar.
e limpar. Voltando um pouco. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Você pensa de novo. Essa palavra de Deus. Essa é a promessa de Deus que diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus pode te salvar, limpar. Mas igual presente. Deus está oferecendo de graça presente de salvação. Você pensando, você tem pecado, você tem sujeira, você pecando, você precisa da salvação. E Deus quer dar. Deus está tentando dar presente de graça, de amor. Dando. Mas você precisa decidir receber. Olha, parte como ser salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz: a saber, Deus quer que você entenda. Deus quer que você sabe. A saber, se, depende de você, decisão sua, se com a tua boca ou as mãos, se com a tua boca confessareis ao Senhor Jesus. Primeira parte, confissão. Primeira parte. Confissão, homem, conversando com homem, confessando, não. Falou, confessareis ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus, o Jesus, ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Essa é a promessa de Deus. Primeira parte, confissão. Crer. Olha, confessar significa palavra confessar, se não, confessar. Às vezes o pessoal fala, confessar, conversando com sacerdote, católico, diferente. A Bíblia fala que nós devemos confessar a Ele, confessar a Deus. Confessar significa falar para Deus que você é pecador. E você já fez pecado. Culpado eu. Falando para Deus está fácil. Conversando, oração. Mas é confissão você precisa fazer. Primeira parte da salvação, confissão. A segunda parte, crer. Você precisa acreditar que Jesus é Deus e que Jesus faleceu, foi sepultado 3 dias, morto já, verdadeiro, morto, e depois ressuscitou e agora é vivo. Agora vivou Jesus. Você precisa acreditar. Confessar, acreditar. E agora, outro versículo. Atos, capítulo 3, versículo 19, diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Essa está explicando a palavra arrepender. O que significa? Arrepender significa decidir
virar as costas à sua vida pecaminosa anterior e seguir a Deus. Arrepender significa, vamos supor, a sua vida antes do caminho, pecado, bebendo, as coisas, pecado terrível, desprezando Deus. Agora, arrependendo significa virando as costas e decidindo seguir a Deus. E agora, Romanos capítulo 10, versículo 13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De novo, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo. Invocar. O que significa? Invocar significa pedir a Deus para Ele te salvar. Significa invocar, significa pedir. Pedir a Deus para Ele te salvar. Entendeu? Simples, pedir. E agora, 4 passos, 4 partes da salvação. Você ora, você faz para confessar, crer, arrepender, pedir. De novo, confessar. Você tem pecado. Sim, você é culpado. Acreditar. Jesus é Deus. Jesus faleceu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, vivo agora. Arrepender. A minha vida antes não quero seguindo Deus, decidindo pedir para Ele te salvar. 4 partes simples. Uma oração, tempo na sua vida, você orando. Oração simples. Mas tem 3 necessidades nesse processo. Você precisa entender. Processo. A primeira coisa, você precisa do entendimento. Você só ora, não adianta. Você precisa entender. Você precisa entender tudo. E depois você conversa com Deus. Você precisa entender. Eu sou um pecador. Jesus morreu por mim. E só Jesus pode me salvar. Você precisa entender. Talvez você está assistindo hoje, você está pensando, você entende parte. Você entende parte, outra coisa, não sei. Tudo bem. Você volta ao começo a assistir de novo. Também você manda para mim. Eu vou colocar o meu número, WhatsApp, celular, no fim do vídeo. Você pode me mandar. Você pode conversar comigo. Você assiste de novo. E você pensa. Porque você precisa entender antes de orar. Precisa entender. Você entende? Sim? Tudo bem. A segunda coisa, você deve ter acordo com Deus. Deus falou, tem pecado. Deus falou, culpado. Deus falou, não tem jeito. Deus acusando. E você precisa aceitar, tá certo. Culpado eu, aceito. Deus diz que eu sou pecador. Eu não posso ir no céu. Eu preciso um Salvador. Eu aceito o que Deus falou. Você precisa aceitar. Culpado eu. Aceitar. E você precisa fazer decisão. Muitas pessoas,
lendo. Eu sei, eu acredito. É verdade, a Bíblia. Muitas pessoas falam, mas muitas pessoas faltam decisão. Muitas pessoas faltando pedir a Deus. É presente, salvação de graça, Ele quer dar, mas muitas pessoas faltando pedir, faltando aceitar. Ainda não. Eu decido aceitar a salvação. Eu confesso os meus pecados. Eu arrependo dos meus pecados. E eu peço que Deus me salva. Pecadores precisam de um Salvador. O Salvador, Deus, Jesus. Só Jesus é o nosso perfeito sacrifício que limpa o coração. Você precisa aceitar Ele. E hoje nós tentamos explicar com clareza, confessar, acreditar, arrepender, pedir. É simples. O seu coração sujo. No começo, Adão era perfeita. Vida perfeita. No começo, Adão era. Depois, pecado. Sujeira. E essa é você. Você ainda tem sujeira no seu coração. Mas Deus mandou o Filho, Jesus, para morrer na cruz, sangue, para limpar o seu coração. Você quer? Você pede a Ele e Ele limpa o seu coração. E você pode ter novo, começando relacionamento perfeito com Deus. Seu, indo. Entendeu? Nós queremos ajudar. Você pode me mandar qualquer coisa. E eu quero para você entender e aceitar a salvação. Deus te abençoe.